Queridos, eu quero falar sobre medo. Quem aqui nunca teve medo de nada? Sempre a gente vai ter medo de alguma coisa. Alguns vão ter medo do futuro, alguns têm medo de ficar sozinho, outros têm medo do escuro, outros têm medo de barata, não é? Tem gente que tem pavor a barata. Então, alguém sempre vai ter medo de alguma coisa. Mas eu queria, queridos, falar sobre medo essa noite. O texto que nós vamos ler está em Números, capítulo 13. Projeta para mim. Números 13, de 1 a 3. A gente lê juntos. Vamos ler juntos? Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Agora nós vamos para o capítulo 17, verso 33. Capítulo 17, versículo 33. Está ali. Não, ali está 13. Eu quero capítulo 17. Então eu peguei a referência, anotei aqui errada. Acho que é isso mesmo, 13:3. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor, e todos aqueles homens eram cabeça de Israel. Irmãos, prestem bem atenção. Aqueles homens foram enviados para espiar a terra que havia sido prometida por Deus àquele povo. E o detalhe que está ali é que todos eram príncipes. Todos eram líderes em suas famílias. E aqueles homens foram a espiar. Israel saiu do Egito. Aquele povo viu as 10 pragas enviadas pelo Senhor. Aquele povo atravessou o Mar Vermelho ao seco. Aquele povo viu o milagre de Deus acontecendo quando o mar se abriu diante deles. O povo viu o livramento que Deus deu, porque eles passaram em paz e Faraó, com toda a sua tropa, foi tragado pelo mar. Livramento que o Senhor deu. Depois eles experimentaram o maná que descia do céu. Milagrosamente, eles eram alimentados por Deus todos os dias. Aquele povo também experimentou a proteção de Deus. Que a palavra de Deus diz que durante o dia as nuvens protegiam do sol. E a noite era iluminada milagrosamente, porque Deus mandava fogo para iluminar. Olha quantos milagres e quantos sinais Deus fez no meio daquele povo. Depois, Moisés fere a rocha, porque eles estavam com sede, e sai água da rocha, em meio ao deserto. E agora eles estão ali, vamos dizer assim, para tirar o 10. Passaram e agora vai espiar a terra. Nós vamos ver como são aqueles homens, como são aquelas pessoas. E aqueles homens foram enviados. O deserto de Parã ficava ali ao sul de Canaã. Canaã era chamada terra que mana leite e mel. Era uma terra fértil. Era uma região ali bem estratégica. Cidades fortificadas, as terras cultiváveis.
E essa expressão da terra que mana leite e mel significa e descrevia abundância. O leite vinha da criação de gados e o mel dos produtos da terra, da agricultura. Aquela terra que fornecia para eles flores, frutos e a fartura. A terra era habitada por diversos povos cananeus, heteus, jebuseus, amorreus, entre outros, homens altos, fortes, que os israelitas chamavam de gigantes, de anaquins. E Deus ordena a Moisés para que envie homens para espiar a terra. E nós vamos ver que daqueles homens, 10 deles vão ter uma visão e 2 deles vão ter uma visão completamente diferente. E eu quero trazer uma história para ilustrar antes da gente prosseguir. Certa vez, uma grande empresa estava passando por uma grande turbulência, uma grande reestruturação foi necessária. E 2 funcionários receberam a mesma notícia. A notícia de que haveriam cortes, haveriam demissões, necessidade de mudanças. E o primeiro deles ficou tomado pelo medo. E ele pensou assim, vão me mandar embora. Então, já que vão me mandar embora, não adianta mais eu me esforçar. Eu já estou derrotado mesmo, já estou demitido. E começou a trabalhar de forma desmotivada, perdeu o foco, cometeu erros, afastou-se da equipe. E por conta disso ele acabou sendo demitido. E ele foi demitido não tanto pela crise, mas pela forma como ele estava agindo. O segundo também ficou assustado com a notícia e pensou, isso aqui também pode ser uma grande oportunidade. Eu vou aprender mais, eu vou servir melhor, eu vou crescer. Procurou cursos, aproximou-se dos líderes, sugeriu melhorias, ajudou os colegas. E, no fim, ele não só permaneceu na empresa, mas ele foi promovido. Os 2 diante da mesma notícia e comportamentos completamente diferentes. O medo os levou a decisões completamente diferentes. A mesma situação, o mesmo medo, mas cada um reagiu de uma forma diferente. E para que a gente reflita, como eu e você temos reagido diante do medo? Muitas vezes o medo paralisa, engessa, lhe impede de dar um próximo passo. E conta que um homem queria subir o Monte Everest, bater o recorde, e ele começou subindo, e ele estava determinado a bater aquele recorde, e a noite chegou, e chegou um determinado momento que ele não conseguia mais enxergar um palmo à frente do nariz. Trevas, tudo escuro. E ele ali, sem saber mais para onde ir. E, num determinado momento, ele se movimentando ali ainda e despencou. E ele despencou e começou a cair, e ele começou a gritar e começou a pedir a Deus que o ajudasse. E depois deu uma estancada naquela corda. Mas estava muito escuro, ele não fazia a mínima noção de onde ele estava. E ele pedindo a Deus, ele ouve uma voz dizendo assim, corte a corda. E ele não teve coragem de cortar a corda. E ele se agarrava mais àquela corda. No dia seguinte, o encontraram morto, agarrado naquela corda, a 1 palmo do chão. O medo o paralisou. Quantas vezes nós temos ficado dessa forma em nossas vidas? Quantas vezes o medo tem impedido de dar o próximo passo? Seja na vida profissional, na vida familiar, na vida acadêmica. O medo muitas vezes tem paralisado as pessoas. Como nós temos reagido? 12 homens veem a mesma terra, os mesmos gigantes, as mesmas muralhas, e 10 enxergam derrota, e 2 enxergam as promessas de Deus. Em que nós temos focado
nas promessas do Senhor ou no nosso medo? 2 deles focaram na promessa. O que faz a diferença, querido, não é o cenário, é a lente, é a forma, é a visão que a gente tem. A lente do medo ou a lente da promessa? O relatório, dominado pela inferioridade daqueles 10 homens, depois de 40 dias, eles voltam. Números 13, 25 a 28. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, e fizeram-lhes um relato e mostraram-lhes o fruto da terra. E eles relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas, e também vimos ali os filhos de Anak. Eles reconhecem a promessa, mas o porém os paralisa e os domina. Eles reconhecem que verdadeiramente aquela terra mana leite e mel, conforme o Senhor prometera. Mas eles não focaram no leite e mel prometido, eles focaram no tamanho daqueles homens, nas cidades fortificadas. Eles focaram na dificuldade e não na promessa. Não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra por meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Repare que eles não eram gafanhotos aos olhos dos gigantes, eram aos próprios olhos. Como você tem se visto diante dos gigantes que estão à sua frente? Certamente, durante a nossa caminhada, nós encontramos alguns gigantes. Algumas coisas que nos causam apreensão, algumas coisas que nos causam medo, que geram ansiedade, que nos deixam com o coração apertado. Como nós temos nos visto diante dessas situações? Ali, eles dizem que eles eram como gafanhotos. Aqui tem 3 marcas dessa visão de medo. Primeiro, o exagero. Todo o povo, homens de grande estatura, terra que devora os moradores. Olha como eles exageraram no relato. Segundo a tradução judaica, podem ter visto vários funerais e concluíram: essa terra mata a gente. O medo distorceu a leitura dos fatos. A segunda marca é uma comparação destrutiva. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles trazem essa comparação que os coloca para baixo, que os amedronta. E a terceira marca da visão de medo é a conclusão da derrota. Eles concluíram, eles decidiram: não podemos subir contra esse povo porque é mais forte do que nós. Que conclusão terrível. O medo contamina a comunidade. O relatório não parou neles. Capítulo 14, versos 1 a 3 diz assim: então levantou-se toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Só os 10 viram tudo isso, mas todo o povo chorou. Porque o relato daqueles homens, aquela visão pessimista, contaminou todo o povo. E todo o povo chorou. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? O medo os faz agora
murmurar contra Deus. Quando líderes se deixam dominar pelo medo, o povo passa a chorar em vez de avançar. A murmuração substitui a gratidão. O passado de escravidão parece ser melhor que um futuro de promessa. Tudo isso é causado pelo medo. O medo é como a recusa à dádiva de Deus. No capítulo 14, verso 11, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Deus entende essa atitude daquele povo como uma provocação, como incredulidade. Eles já tinham visto todos aqueles sinais do Senhor, sinais miraculosos, coisas sobrenaturais acontecendo. E ainda assim aquele povo duvidava da promessa do Senhor. O medo apaga a memória das experiências com Deus. O medo faz o presente parecer maior do que o Deus eterno, porque o medo nos faz focar no problema, nas circunstâncias e não nas promessas. O medo nos faz esquecer de que essa nossa vida aqui, por pior que ela seja, ela é só uma fração comparada a tudo que nós teremos na vida eterna e é promessa do Senhor para mim e para você. A nossa vida aqui, ela vai passar. E nós precisamos focar na promessa da terra que mana leite e mel. Mas aqueles homens, atormentados pelo medo, eles não conseguiam enxergar, focar, se concentrar nas promessas do Senhor. O medo os dominava completamente. Quando nós deixamos, queridos, o medo nos dominar, nós temos a tendência a exagerar o tamanho dos nossos problemas. Aumentamos. E isso nos leva a duvidar da promessa do Senhor. Não só isso. Muitas vezes nós conseguimos contaminar outras pessoas com essa visão pessimista, com essa visão atormentada pelo medo. Engraçado que no mesmo ambiente, diante das mesmas muralhas, surgem dois homens que têm uma visão completamente diferente. Caleb vai mostrar a coragem que faz calar o pânico. Enquanto o povo se agita, Caleb se levanta. Capítulo 13, verso 30. Diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Eu acho que esses dois eles foram ver outra terra, foram para outro lugar, não é possível. Não é possível que eles tenham visto a mesma coisa, com relatos completamente diferentes. Certamente venceremos. Convicção. Ele vai dizer, seguramente prevaleceremos. E ele não fala isso por presunção, mas ele fala isso confiado no que Deus já havia falado. É promessa de Deus. Vocês habitarão numa terra que mana leite e mel. Deus prometeu dar aquela terra ao seu povo. Caleb estava focado não no tamanho das pessoas, não na fortificação das cidades, não nas circunstâncias, mas Caleb enxergava tão somente a promessa do Senhor. E Caleb sabia o tamanho do Deus a quem ele servia. E é essa visão que nós precisamos ter na nossa vida. Nós precisamos ter convicção do tamanho do Deus a quem servimos e não focar no tamanho dos nossos problemas. Problemas nós teremos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu preciso prestar atenção
no tamanho do meu Deus e não no tamanho dos problemas. Até porque os problemas são infinitamente menores do que o Deus a quem servimos. Caleb vê a mesma realidade, mas ele vê com outra lente. Ele não nega as dificuldades, mas ele crê que as dificuldades ali observadas não anulam as promessas de Deus. E Jó vai dizer que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Amém, querido? Você crê? Deus tem plano na minha vida e Deus tem plano na sua vida. E a palavra de Deus nos afirma que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem o controle sobre todas as coisas. A última palavra na minha vida e na sua vida é do Senhor e não das circunstâncias. As circunstâncias não podem nos dominar e causar medo e nos paralisar. Foquemos na promessa do Senhor. Ele tem promessa para você. Josué e Caleb, quando o povo queria desistir, Josué e Caleb, eles reagem. Capítulo 14, 6-9. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. O Senhor é conosco, o Senhor é comigo, o Senhor é com você. Não temas. Primeiro texto que vimos na abertura do culto, lá em Isaías: não temas, eu sou contigo. Aqui, Josué e Caleb nos ensinam 4 verdades que eu queria trazer. Primeiro, o reconhecimento da bondade das promessas de Deus. Terra muito boa. Eles não diminuem o que Deus prometeu. Eles enaltecem. O segundo é a dependência da graça de Deus. Eles não estão dizendo que vão vencer aqueles homens pela sua própria força. Eles vão vencer porque é promessa do Senhor. E eles sabem que é o Senhor quem dará vitórias, assim como é o Senhor que dá vitória na minha vida e na sua vida hoje. São eles o nosso pão. O que os outros chamam de gigante, eles chamam de alimento para o crescimento espiritual, para fortalecer a fé. Eles trazem também a releitura da ameaça. São eles o nosso pão. Aquele gigante não os amedrontou, porque ele sabia que existe um Deus que é maior do que qualquer gigante que se apresente em nossa vida. E eles também nos mostram a consciência da presença de Deus. Você tem consciência, querido, da presença de Deus na sua vida? Você tem consciência de que você não está sozinho? Você tem consciência de que é Ele quem luta as nossas lutas? Que é Ele quem nos dá vitória? Josué e Caleb nos mostram isso. O Senhor é conosco, não os temais, eles afirmam no verso 9. O inimigo perdeu o amparo, porque Israel tem o Senhor. Não precisam de mais nada, eles só precisam do Senhor. Há um grande perigo em perder a visão da promessa de Deus. O Novo Testamento vai nos lembrar do mesmo princípio lá em Pedro, 1 Pedro 5:8. Ele vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando o medo domina, a mente perde a sobriedade. A vigilância, ela se torna ansiedade. E aí nós abrimos brechas para o inimigo roubar a nossa fé.
para o inimigo roubar a nossa alegria, para tirar o nosso ânimo, para roubar a nossa esperança, para nos fazer perder as oportunidades, porque nós estamos paralisados pelo medo. E oportunidade, querido, ela não bate na nossa porta duas vezes. Nós precisamos estar preparados. Verdadeiramente, mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e grandes. Reconhecem a bênção, mas deixam que a circunstância sejam maior do que o porém de Deus. Deveria ser assim, esses homens são grandes, esses homens são fortes, porém, como é que Davi disse? Ele olha para o gigante, ele diz, eu vou em nome do Deus Todo-Poderoso. É assim que eu e você precisamos dizer para as circunstâncias que nos metem medo. Eu vou em nome do Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas e que cuida de mim. Eu creio que a poderosa mão do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, querido. Não devemos temer coisa alguma. Não deixe os poréns da vida roubarem a sua fé, a sua esperança. Não podemos subir, porque aquele povo, ele é muito mais forte do que nós. As circunstâncias paralisam aqueles homens. Quantas vezes nós temos reconhecido que Deus é bom, que a promessa de Deus é real, mas nós terminamos a frase com um porém. Porém é difícil demais. Porém eu não consigo. Porém eu não sou capaz. Porém não vai dar certo. Há uma diferença, queridos, entre sentir medo, isso faz parte da nossa humanidade, e eu posso dizer que muitas vezes o medo nos protege, em certa medida. Mas há uma diferença entre sentir medo e ser governado pelo medo. Ser dominado pelo medo, ser paralisado pelo medo, porque isso é muito perigoso. Josué e Caleb também sabiam que eram pequenos, eles também sentiram medo, mas eles escolheram ser governado pela promessa do Senhor. Seja governado pelas promessas do Senhor para a sua vida. Saiba que existe promessa de Deus na sua vida. Você está debaixo das promessas do Senhor. Há um caminho, sim, queridos, para a cura para esse medo. Deus não ignora o nosso medo, porque Ele entende a nossa humanidade. Mas Ele nos convida a tratar esse medo por meio da nossa fé. Reconhecer o medo, mas olhar para Deus. Esse é um caminho para que nós possamos ser curados. Vivemos numa geração marcada pelo medo, medo de desemprego, medo da violência, dos assaltos, medo de fracassar, medo de não ser aceito por essa sociedade, medo de rejeição, medo da falência, medo da solidão, medo do futuro. São medos reais, que são inerentes ao ser humano. E não há nada de mais que você sinta medo. O problema é você deixar esse medo lhe paralisar, lhe dominar. O perigo é que esse medo faça você tirar a sua visão das promessas que Deus tem para a sua vida hoje e focar somente nesse medo. A Bíblia nos lembra que nós somos quem nós somos em Cristo. 1 Pedro 2,9, a palavra de Deus vai definir quem somos nós. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é você, esse sou eu. Povo escolhido, povo eleito, nação santa. O medo grita, você é um gafanhoto. Mas a palavra de Deus declara, você é geração eleita. Você é povo exclusivo de Deus. Você é sacerdócio real.
E Paulo, lá em 1 Coríntios 2,9, vai dizer: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A cura, queridos, para o medo, passa por substituir a voz do medo pela voz do Senhor, pela voz da palavra de Deus. É preciso ver, é preciso enxergar pela lente do Senhor. Ver-se não pela lente dos traumas, das dificuldades, dos problemas, mas se ver pela lente da identidade em Cristo. Quem você é em Cristo. É assim que nós devemos olhar para nós, é assim que nós devemos nos definir. Não podemos deixar o medo definir quem nós somos. É preciso deixar de perder as oportunidades, queridos, por causa do medo. Quantos deixam de enviar um currículo por meio de medo de ser rejeitado, de não ser aceito, de não ser escolhido? Medo de fazer um concurso e não ser aprovado, porque vou ficar com vergonha, porque eu fiz e não passei. Eu conheço pessoas próximas que são assim. Não se submetem a um concurso porque têm medo de perder. E o que é que as pessoas vão dizer? E as oportunidades vão passando e o medo aprisionando, prendendo, engessando, paralisando. Muitas vezes deixam de servir no ministério por medo de não serem bons o suficiente. Eu não toco tão bem, eu não canto tão bem. E às vezes há carência, não tem quem toque, mas como eu não toco muito bem. A gente tem o privilégio hoje de ter esse grupo aqui que toca muito bem, né? Toca e canta muito bem. Mas quando eles não estão, aí eu não vou tocar, Genildo, porque eu não sei tocar bem, aí a obra não é realizada. Não precisamos ter medo, queridos. Porque o Senhor olha para o seu coração. O Senhor vai olhar se você está tocando com o seu coração voltado para Deus, com coração de servo. O motivo de você estar servindo é porque você é um servo que se coloca à disposição e diz: eis-me aqui, Senhor. Mesmo que eu não seja tão habilidoso. O chamado de Deus não muda para mim e para você. O povo de Israel parou diante da fronteira da promessa por causa do medo. Mas isso não mudou o chamado de Deus. Ele continua chamando pessoas para saquearem o inferno. Ele continua chamando a mim e a você. Não permita que o medo lhe paralise e permita que pessoas estejam indo para o inferno porque não ouviram falar de Jesus. Porque a gente tem medo de falar, medo do que as pessoas vão dizer, medo de como vai ser interpretado. O meu papel e o seu papel é pregar. O Espírito Santo é quem vai conduzir. Não permitamos que o medo nos leve a não cumprir a missão que o Senhor deixou para nós. Ide, pregai o Evangelho. Ide, fazei discípulos. É preciso também tomar posse da nova visão. A cura interior do medo não é apenas emocional, ela é espiritual, é uma mudança de foco dos problemas para as promessas, do tamanho dos gigantes para o tamanho de Deus, da insegurança para a identidade em Cristo Jesus. Isaías 41:10, texto que nós lemos lá no início. Não temas, porque eu sou contigo. Que texto maravilhoso. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. E te sustento com a minha destra de justiça. Esse é o nosso Deus. Não temas. Eu sou contigo. Deus está dizendo isso essa noite para você, que talvez esteja com medo. Eu não sei qual é o seu medo.
Eu não sei o que está lhe paralisando, mas Deus está dizendo para você essa noite: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Não são as circunstâncias que são o seu Deus. A última palavra não é da circunstância, é do seu Deus. Não temas, não temas. Josué 1:9. Josué, o sucessor de Moisés. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Mais uma vez aqui vai aparecer: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Seja lá onde você estiver, enfrentando o que estiver enfrentando, não temas, porque você tem um Deus que vai adiante de você. Você tem um Deus que será a sua retaguarda. Você tem um Deus que vai guardar a sua entrada e a sua saída. Em nome de Jesus, creia nessa verdade. Queridos, nós vimos aqui desde o início a visão do medo, a visão que enxerga gigantes que são maiores do que Deus, a visão que gera uma autoimagem de gafanhoto, uma visão que faz o povo chorar, murmurar, desejar voltar para a escravidão, que transforma a promessa de Deus em ameaça. Mas nós também temos aqui a visão daqueles dois homens, a visão da promessa. Ele reconhece que a terra é boa, ele crê que Deus já deu a vitória. E ele reinterpreta o inimigo, ele vai dizer: são o nosso pão. Ele enxerga a realidade com os olhos de o Senhor é conosco, não temas. E nós vimos também o caminho da cura para o medo. Não é negar o medo, mas não ser dominado por ele. É recuperar a sua identidade no Senhor. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, é fixar os nossos olhos no Senhor Jesus. Crer que Ele está acima das circunstâncias. É crer que Deus tem algo especial preparado para você, para a sua vida. Mais do que os seus olhos podem ver, mais do que os seus ouvidos podem ouvir. Então pare de ser como o gafanhoto quando Deus lhe vê como filho. Não deixe o medo roubar as oportunidades que Deus tem colocado diante de você. Controle a voz que amplifica. Aquela voz dos 10. E ouça a voz dos 2 que creem na promessa. E por fim, viva como quem crê num futuro eterno, preparado pelo Senhor, para mim e para você. Que esse Deus maravilhoso, Ele nos abençoe, Ele nos guarde de todo o mal, que Ele nos liberte da dominação do medo. Muitas vezes nós sentiremos medo, sim, é humano, mas não podemos nos deixar ser dominados e paralisados por esse medo, porque sobre mim e sobre você há promessa.